Como é que eu vou cobrar por esse serviço? Será que eu cobro por hora, por projeto, por voo? Fala galera, eu sou o Thiago Tomé do time comercial da Horus Aeronaves e hoje eu vou falar de um assunto que dá nó na cabeça de muita gente. Como cobrar por um serviço de mapeamento com drones? Esse é um dos assuntos que mais gera dúvidas para quem quer começar a trabalhar com drones e para quem já está no mercado. De fato, não existe uma receita de bolo para você começar a precificar os seus trabalhos, mas a gente vai tentar te ajudar a não deixar passar alguns assuntos que são cruciais para você montar o seu orçamento. Mas antes de a gente começar, eu vou pedir aquela força de você se inscrever no nosso canal, dar um like nesse vídeo e ativa as notificações para você continuar recebendo conteúdo de qualidade e gratuito. O primeiro ponto, a primeira dica que a gente vai abordar nesse vídeo, seria os seus custos de operação. É muito importante que você tenha isso bem mapeado, você entenda qual que são os seus custos fixos, principalmente, por exemplo, o aluguel de uma sala, o aluguel do seu escritório, se você tem um funcionário, se não tem, entender quanto que você gasta por mês para manter esse escritório ou manter a sua operação. Se você conseguir mapear bem isso, esses seus custos fixos, isso vai facilitar muito para você de repente entender quanto que custa a sua operação por mês, por dia ou até mesmo por hora. Então, o segundo fator, e muito importante para você se atentar, são os custos de logística, que são custos variáveis, ou seja, ele vai variar de serviço para serviço. Importante você entender se você vai precisar viajar para ir até o local de interesse, onde você vai executar o serviço, então provavelmente você vai se locomover, então vai precisar de um veículo, vai precisar de combustível, vai precisar de alimentação, você tem que prever tudo isso dentro do seu escopo. Outra coisa também é a questão do hotel, você provavelmente vai ter que se hospedar para ficar, né, nesse local, para ter acesso mais rápido, ou às vezes quando é um serviço maior que você precisa ficar nessa área por mais tempo, então isso tem que entrar no seu orçamento, as diárias de hospedagem, e também inclusive caso você precise ficar mais dias para voar mais vezes num possível mau tempo que aconteça durante o seu serviço. Uma dica bem bacana é você estudar bem esses custos variáveis, esses deslocamentos, esse aluguel do carro, combustível, e você de repente até cobrar antecipado do seu cliente como um valor de mobilização. Você recebe esse valor adiantado para poder custear os seus deslocamentos antes de executar o serviço. A terceira dica desse vídeo é em relação à área que você pretende mapear. Tem que analisar muito bem essa área para entender quais são os riscos e quais as dificuldades de operação para você incluir também isso no seu orçamento. Existem serviços que você vai fazer com áreas muito pequenas e até espaçadas, ou seja, você vai ter que se deslocar entre elas. Isso tem custo de deslocamento, obviamente, e também tem um custo de tempo, onde você vai ter que armar seu equipamento, montar a missão, botar para decolar, botar para pousar. Isso demora mais e acaba reduzindo essa capacidade de mapeamento por hora ou por dia. E tem operações que você vai fazer em blocos únicos, que facilita muito a operação, porque você vai usar o mesmo ponto de decolagem e pouso sem precisar se deslocar. Outra questão muito importante é você entender se aquela área é de mata fechada, se ela tem uma represa, se ela tem um lago, são coisas que podem gerar algum risco para você durante essa operação. Então isso também deve ser considerado no seu orçamento. Outra questão seria a dificuldade de acesso. Muitas vezes você vai se deparar com locais que você não consegue chegar próximo à área a ser mapeada. Você vai ter que mandar o equipamento numa distância um pouco maior do que o normal. Isso também gera um risco e é importante você mapear. Uma dica muito bacana que a gente pode passar para vocês é você pedir para o cliente um KML ou um KMZ, que é um arquivo que você consegue visualizar a área a ser mapeada dentro do Google Earth para poder saber se isso oferece risco ou não, se é uma operação simples ou se é uma operação mais complexa. O quarto ponto que a gente vai falar seria o serviço em si. Entender que tipo de serviço você vai estar prestando. Se for somente o voo com processamento, é um voo de baixa complexidade, tem um valor. Se você estiver fazendo um voo, processamento e análises específicas, ele tem um valor agregado e pode se cobrar um pouco a mais. Um exemplo de análise específica seria a identificação de ervas daninhas, contagem de plantas e vários outros relatórios que você pode gerar com base no seu ortomosaico. É importante também você saber se o cliente tem uma exigência específica em relação ao GSD, que é a qualidade da imagem desse trabalho. Para ter um GSD baixo, ou seja, alta qualidade de imagem, você também tem que voar baixo. Isso influencia também na capacidade do seu equipamento em hectares por hora. A precisão do trabalho também é algo que deve ser levado em conta. Muitas vezes você vai precisar fazer o serviço com o apoio de pontos de controle ou até mesmo com uma aeronave RTK para atingir precisões e acurácias específicas. Isso também deve entrar na sua conta. Aeronaves com RTK são mais caras, o uso de pontos de controle envolve aluguéis de equipamentos de topografia ou até mesmo se você já tem, o quanto ele custou, quanto foi esse investimento. Isso tudo tem que ser bem mapeado para você poder precificar esse trabalho também. O quinto ponto seria o valor agregado do serviço que você vai prestar.
Valor agregado, eu quero dizer o quanto isso vai impactar no seu cliente final, quanto ele pode economizar ou que ele pode ganhar, produzir a mais. Por exemplo, na agricultura, muitos dos trabalhos geram economias de insumo, por exemplo, numa aplicação em taxa variável, ou até mesmo a correção de falhas de plantio, você consegue melhorar a produtividade desse cliente. Isso às vezes a gente está falando de 30, 50 mil reais no bolso do cliente. Então isso é importante para você entender qual a importância da informação que eu vou gerar para o meu cliente. Isso também pode ser considerado na precificação do seu trabalho. O último tópico seria o prazo de entrega. É normal que os clientes sempre peçam urgência na entrega dos trabalhos, mas você sempre tem que ter muito bem mapeado quanto tempo você vai levar em campo, quanto tempo você vai levar para processar e quanto tempo você vai levar para entregar os resultados finalizados. Naturalmente, trabalhos com maior urgência ou com menor tempo de execução são precificados mais caros. Então, galera, precificar um trabalho com drones ou criar um orçamento é muito disso. Você fazer as perguntas corretas e ter as informações que você precisa para poder precificar corretamente o seu trabalho. Como falei no início do vídeo, não existe uma receita de bolo ou algo pronto que auxilie você a fazer isso. Cada profissional acaba precificando do jeito que acha mais correto. Mas é importante você ter esses tópicos bem estruturados e bem mapeados para você não deixar passar essas informações. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você baixar uma tabela de referência para te ajudar a precificar. Lembrando que não é uma regra, é uma tabela que vai te ajudar e te auxiliar a montar o seu orçamento da forma mais correta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai te responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.